Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. Uma vez mais, bom dia. Tal como temos vindo a anunciar ao longo desta manhã informativa, o nosso convidado no Café Central de hoje é o comandante Pedro Pires, é presidente da Fundação Amílcar Cabral, antigo presidente da República. Vamos olhar para algumas atividades, ações que serão desenvolvidas no âmbito das comemorações do centenário do nascimento de Amílcar Cabral. Sr. Comandante, bom dia, obrigado pela disponibilidade, por estar connosco aqui no Café Central. Bom, nós estamos a falar do programa de comemorações que naturalmente se arrasta já vários, enfim, há muito tempo, não me atrevo a dizer quando é que começaram naturalmente os preparativos para as comemorações do centenário de Amílcar Cabral. Disse aqui há uns tempos, em declarações aos jornalistas, no final de uma conversa com o Presidente da Assembleia Nacional, que o Estado, o país, tem muito a ganhar se envolver, digamos, ou se participar nas comemorações do centenário de Amílcar Cabral. Bom, começo por lhe perguntar como é que estão os preparativos para estas comemorações. Eu começaria por cumprimentar os ouvintes, desejar um bom dia a todos e uma boa semana de trabalho. Para nós, para a Fundação Amílcar Cabral, a celebração do centenário do seu patrono é o maior desafio. É o maior desafio que tem pela frente e, porventura, o maior entre os desafios que já venceu. De um lado, nós gostaríamos que não houvesse um equívoco, porque nós não queremos apresentar-nos como o dono, o único. Nós, a Fundação, tem um papel, de animação, de estímulo, tem a sua função própria, tem a sua tarefa própria, mas nós, o nosso desejo e o que temos estado a fazer é que durante o ano das comemorações não seria um ato único o dia 12 de setembro de 2024, mas um ano de comemorações em que devem ser realizadas uma série de atividades, não só promovida e participadas pela Fundação, mas também por outras entidades nacionais, estrangeiras, outras instituições. Podemos citar como exemplo os municípios, as universidades, as escolas, o próprio Estado, no seu sentido de entidade central, devem participar nesse ano de comemorações. Mas o nosso trabalho tem ido no sentido de dialogar, falar com essas entidades todas, dialogar e incentivar e colaborar na realização de atividades que integrarão aquilo que estamos a chamar a celebração do centenário de Amílcar Cabral. Então, a nossa ideia é que o centenário, como disse há bocado, temos estado a trabalhar isso e a realizar atividades em torno da ideia do centenário. Podemos citar como exemplo a publicação com a colaboração e a parceria da Academia Cabo-Verdiana de Letras de uma revista sobre Amílcar Cabral, abordando o seu lado de, chamemos-lo intelectual ou de escritor, como se quiser. Temos participado em muitas outras atividades, por exemplo, vejamos a celebração do cinquentenário
do seu desaparecimento e também integramos isso no centenário, a celebração do cinquentenário da proclamação do Estado ou da República da Guiné-Bissau e outras atividades. Portanto, é algo abrangente que deve abranger, agora repito a mesma palavra, atividades no país, fora do país, no estrangeiro. Temos contacto com outras entidades, temos contacto com universidades, temos contacto com outras associações fora de Cabo Verde. Eu sei que vai haver atividades em Portugal, no Senegal, nos Estados Unidos da América e, naturalmente, em outros países. Em Portugal, o que podemos dizer é que a própria Câmara Municipal de Lisboa elaborou um programa próprio e vai haver uma atividade, chamemos-lhe cruzada, que abrange a Amílcar Cabral, portanto o centenário da Amílcar Cabral, e que abrange o cinquentenário da Revolução de 25 de Abril. Portanto, isso é um dado. Mas a própria Câmara de Lisboa elaborou um programa e nós participamos no início deste ano na inauguração de uma exposição feita em Lisboa sobre Amílcar Cabral. Nos Estados Unidos estamos desenvolvendo contactos e um dos pontos interessantes será a publicação em língua inglesa de um dos livros da Amílcar Cabral. Se não me engano, seria Pensar para Agir, ou seria A Luta Ganhou Raízes. Portanto, para nós isso é extremamente importante para a difusão, o conhecimento, para aqueles que falam inglês, dos escritos da Amílcar Cabral, do seu pensamento. Mas eu quero dizer que este ano, 2023, houve pedidos, houve solicitação de colaboração e de autorização de publicação dos trabalhos da Amílcar Cabral, entre os quais, creio que ainda em Lisboa foi publicada uma recolha sobre os trabalhos da Amílcar Cabral. Portanto, esse lado aí talvez seja o mais interessante, porque trata-se da difusão do pensamento, da obra e da vida da Amílcar Cabral. Quero chamar a atenção também para o Brasil. Para o Brasil temos algumas solicitações e outras vão ser implementadas no sentido da publicação no Brasil das obras de Amílcar Cabral. Esse lado aqui é importante para nós porque é a difusão, que é o que pretendemos, é a difusão das obras, dos trabalhos e, enfim, do pensamento da Amílcar Cabral. E aqui dentro, proximamente, estamos a trabalhar com a Câmara Municipal da Praia. Devemos marcar o 20 de janeiro aqui na cidade da Praia. Temos relações e compromissos com universidades, a Universidade de Cabo Verde, a Universidade de Santiago, a Universidade do Mindelo. Há essa possibilidade de uma intervenção importante das instituições do ensino superior. Esse também é um dado de grande importância, porque vai no sentido do conhecimento, da difusão e da reflexão sobre as obras da Amílcar Cabral. Ultimamente, nós, no âmbito das atividades do Instituto Pedro Pires para a Liderança, fizemos também uma conferência, uma palestra sobre Amílcar Cabral, agrónomo. De modo que, como vê, há uma série de atividades realizadas, outras em preparação. Eu sei que um dos pontos fortes no próximo ano será a realização de um grande simpósio em torno da figura do legado da Amílcar Cabral.
aqui na cidade da Praia. Sim. Pretendemos realizar um simpósio que traga a participação de pessoas, dos pensadores ou dos estudiosos de Amílcar Cabral. Nós gostaríamos que fosse um ato que transformasse ou desse a ideia da Praia capital digamos assim, do pensamento de Amílcar Cabral, ou algo do género. Em vez do centro de reflexões e de trabalhos sobre a vida e a obra de Amílcar Cabral, a nossa ideia é que, então, por que não fazê-la em Cabo Verde? Vamos tentar fazer qualquer coisa que, de um lado, dignifique o nosso país, a nossa capital, as nossas universidades, os nossos intelectuais e estudiosos, e que de outro lado contribua para que gente de outras paragens conheçam Cabo Verde e valorizem Cabo Verde. Fazer, a ideia, pelo menos a minha, é fazer uma espécie de turismo cultural, turismo histórico ou qualquer coisa do género, que tivesse um caráter de estudo, de difusão, de promoção, de reflexão sobre a vida e a obra de Amílcar Cabral. Qualquer coisa como isso. Uhum. E a Guiné-Bissau também está envolvida nestas comemorações. Lembro-me de declarações do seu presidente em como já havia contactos até com a própria filha da Amílcar Cabral, que neste momento é ministra da Cultura, e portanto ela ficou de fazer a ponte entre os governos de Guiné e de Cabo Verde. Como é que estão as coisas? Já para já, a primeira questão, o primeiro ato de colaboração foi a participação. Ou seja, o governo da Guiné-Bissau apoiou por uma carta, através de uma carta da ministra da Juventude e da Cultura, ou da Cultura e Juventude, apoiou a candidatura dos inscritos da Amílcar Cabral ao programa da Unesco, Memória do Mundo. Isso aí há uma associação, portanto, uma parceria, um apoio já nessa direção, na ideia de que também a diplomacia guineense irá trabalhar no sentido de conseguir a aprovação dessa candidatura. Já é um passo em frente. Um passo importante. Em relação ao centenário, sabemos que a Guiné-Bissau já assumiu a celebração do centenário com as atividades centradas na cidade de Bafatá, que é onde nasceu Amílcar Cabral. De modo que já há uma decisão oficial de que o Estado da Guiné-Bissau irá celebrar o centenário de Amílcar Cabral, em que o ato central será na cidade de Bafatá. Eu acho que já é uma posição assumida e esperemos que continue nesse sentido. Portanto, e já que falou nos escritos de Amílcar Cabral e avançou com esta informação em como o próprio governo da Guiné-Bissau acaba por endossar também esta candidatura dos escritos de Amílcar Cabral à Memória Mundo. Bom, internamente nós tivemos essas declarações do Ministro da Cultura, que chegou mesmo a acusar a Fundação Amílcar Cabral de desonestidade intelectual e um chegar-se à frente, quase que passaram uma ideia de que as autoridades cabo-verdianas não estavam envolvidas, não estavam a fazer o seu trabalho. Como é que olha para estas, para essas declarações do Ministro da Cultura? Francamente, nesses aspectos, pessoalmente, e mesmo a própria Fundação tem evitado fazer polémicas, sobretudo sobre detalhes, sobre coisas de pouca importância. O importante é que os escritos foram entregues à Unesco,
que irá apreciar a bondade da proposta da Fundação Amílcar Cabral. É verdade que a Fundação apresentou a candidatura através do Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Cultura e dos órgãos responsáveis por isso, que é a Comissão Nacional da Unesco e o Comitê da Memória do Mundo. Então, como é que podemos entender essas acusações do Ministro da Cultura? Desonestidade intelectual é muito grave. Olha que a Fundação não, pela sua reação, mostrou o seguinte: não quer entrar nesse caminho, porque entende que deve concentrar as suas atividades, os seus esforços em questões essenciais e não dar grande importância àquilo que pode ser considerado um incidente de percurso ou questões que não têm tanta importância. Portanto, nós temos evitado, eu acho, até que na vida é assim, nós devemos preocupar-nos com os essenciais e não dar importância a questões de menor importância. Porque e concentrar a nossa atenção, o nosso esforço em questões essenciais. E a Fundação Amílcar Cabral concentrou o seu esforço na elaboração do projeto, na implementação da proposta. Acho não teve outra intenção, concentrar o esforço no essencial. Agora vai concentrar o seu esforço num outro essencial, que é a celebração do centenário da Amílcar Cabral. Aí, o que é que nós queremos? Qual é a nossa vontade? Qual é o nosso desejo? Nós queremos que, precisamente, que houve um movimento de indignação à volta de uma série de questões acontecidas aqui. É que essas pessoas que participaram nesse movimento de indignação é que se transformem num movimento de apoio à realização, de apoio ao centenário da Amílcar Cabral. Portanto, está a falar dessa petição. Estou a falar disso. É um ato de indignação, de cidadania. E que devemos valorizar, sem entrar em disputas, em polémicas. Não, os gestos públicos que têm interesse devem ser valorizados. Eu entendo que é aquilo que se chama um gesto de indignação cívica, indignação do cidadão. Agora, o interessante era... Como é que recebeu já agora o resultado dessa votação de resolução que tinha em vista, digamos, uma comemoração oficial do centenário de Amílcar Cabral? O argumento é de que Amílcar Cabral continua ainda uma figura muito ligada ao PAIGC, pois, de certo modo também ao PICV, e que isso podia servir, digamos, de arma de arremesso ou de argumentos durante a campanha eleitoral do próximo ano. Como é que olha para estes elementos? Olha, eu considero isso um incidente de percurso e não o fim do percurso. Estamos a fazer um percurso, há um incidente que pode ser agradável ou desagradável. Nós temos de ter a capacidade de ultrapassar os incidentes do percurso. Vejo isso como um incidente de percurso e vejo a questão, talvez a mais interessante, esse sobressalto, aquilo que podia chamar um gesto de indignação e de cidadania. Como transformar isso em vontade? E essa petição já tem mais de 4.000 assinaturas. A questão é analisar o valor simbólico. Eu estou a analisar o valor simbólico. O valor simbólico é que há uma vontade de participar. E a minha posição vai no sentido de estimular essa participação, mas que uma participação no aspecto positivo, no aspecto contributivo.
para que a celebração do centenário seja um ato digno, seja um ato que valorize a pessoa que queremos homenagear, que é Amílcar Cabral. Portanto, a ideia é utilizar tudo no sentido positivo, não perder-se em polémicas, não perder-se em questões de menor importância e concentrar a nossa atenção, a nossa energia no aspecto positivo. E neste momento o objetivo é a celebração do centenário de Amílcar Cabral. Eu pessoalmente, o que peço e espero é que haja um movimento de adesão à celebração do centenário para que seja de facto algo representativo. Mas em relação à figura da Amílcar Cabral... Já vai falar dessa figura, mas vamos à questão desse chumbo da resolução na Assembleia Nacional. Ainda há dias o Primeiro-Ministro veio prometer dignidade e representatividade nas comemorações do centenário do nascimento da Amílcar Cabral. Disse Ulisses Correia e Silva que o Governo não tem que tomar iniciativa, o Governo está pronto para fazer com que as comemorações sejam feitas com dignidade e com representatividade. Há aqui alguma contradição? Por um lado, um chumbo, o partido que suporta o governo chumba essa iniciativa, mas depois o Primeiro-Ministro vem reafirmar, digamos, alguma dignidade, representatividade, no fundo, um envolvimento do próprio governo nestas comemorações. Aí eu já no início também disse que a questão, vamos considerar isso um incidente de percurso. Como um incidente de percurso e não o fim do percurso, vamos ultrapassar isso. A ideia temos de ultrapassar isso. Em relação às declarações do governo, em relação à declaração do Sr. Primeiro-Ministro, a nossa ideia é a seguinte: sim, é uma declaração para nós simpática e interessante. O importante agora é que encontremos o caminho para materializar essa intenção. Portanto, aí a Fundação Amílcar Cabral está aberta ao diálogo com toda a gente. Aqui não defendemos exclusividade, até porque a personalidade de Amílcar Cabral, não tentar reduzir a personalidade de Amílcar Cabral a Cabo Verde ou a Guiné é um erro de análise. É um erro de análise e de apreciação. Amílcar Cabral é uma personalidade que ultrapassa Cabo Verde. E é preciso que os cabo-verdianos tenham conta disso. Ultrapassa Cabo Verde, ultrapassa a África para ganhar uma certa universalidade. Ultrapassa os partidos políticos, porque há vozes que dizem que o facto de a figura da Amílcar Cabral ser tida como, digamos, como pertença do PAICV, que substituiu o PAIGC, isso pode prejudicar, digamos, a dimensão, a assunção desse legado à escala universal da Amílcar Cabral. Não, o PAICV, que eu saiba, eu não estou aqui a representar o PSV, estou a representar a Fundação Amílcar Cabral, que é completamente diferente. A Fundação Amílcar Cabral em si tem dito e repetido e tem agido no sentido de dizer o seguinte: a figura da Amílcar Cabral é uma figura universal, que nos ultrapassa, mas que nos dignifica. E essa figura deve dignificar a todos nós, todos os cabo-verdianos, todos os guineenses, todos os africanos e o homem no geral, e o homem comum, o homem no geral. Portanto, pela dimensão da figura, reduzi-lo à representação de um partido, reduzi-lo a um país, é tornar a pessoa, menorizar a pessoa, tornar a pessoa muito menos daquilo que é. E o nosso pensamento vai no sentido diferente, tendo em conta a dimensão universal, podemos dizer isso sem exagero, acho que não vamos agora reduzir a Amílcar Cabral a Cabo Verde, a Guiné, a África. Não, vamos tratar, nós, a Fundação, vamos tratar como figura
de alcance universal que é e está-se a afirmar. E nós... E Cabo Verde tem consciência dessa dimensão universal, dessa figura, tem sabido tirar, digamos, os dividendos. Há instantes falou precisamente desse património cultural, intelectual da Amílcar Cabral e que poderia ser uma mais-valia para Cabo Verde. É difícil dizer isso, mas eu entendo que deve entender, as pessoas devem entender a dimensão da Amílcar Cabral, a universalidade hoje do pensamento da Amílcar Cabral e da sua obra, e que mesmo ultrapassa um pouco aquilo que podíamos chamar a sua obra material, ultrapassa isso para ganhar uma expressão completamente diferente de ordem do conhecimento, de ordem intelectual, de ordem da teoria política. De modo que quando chegamos a tanto, não há dono. Não há dono e é errado tentar apropriar-se da personalidade ou do conhecimento. O conhecimento, mesmo no caso da personalidade da Amílcar Cabral, não tem fronteiras. É errado colocar fronteira, centrar a pessoa da Amílcar Cabral, a Guiné, Cabo Verde, é errado. Portanto, nós não pensamos assim. E aqueles que pensam, bom, não podemos dizer-lhes não pensem, mas na nossa perspectiva, o saber não tem fronteira. O conhecimento não tem fronteira. A obra, uma obra de dimensão universal, ou mais do que isso, ou como isso, não tem fronteiras. Portanto, tentar colocar coisa dessa natureza, portanto, dessa natureza, de natureza imaterial, tentar pôr isso dentro de uma garrafa, ou dentro de um receptáculo qualquer, ou dentro de fronteiras, é um pensamento errado. E, diria, é um pensamento redutor. Portanto, nós trabalhamos no sentido diferente. Garantir, dar, estimular a universalidade da personalidade da Amílcar Cabral. Muito bem, há algum, só para terminarmos esta nossa conversa, há algum aspecto ainda relativo às comemorações do centenário de Amílcar Cabral que gostaria de partilhar com os nossos ouvintes? Obviamente que ainda o programa não está fechado, mas... Não, o programa não está fechado, como disse. O nosso apelo, o nosso pedido vai no sentido da participação dos cabo-verdianos e dos amigos e dos admiradores da Amílcar Cabral. Gostaríamos que constituíssemos um movimento que abrangesse não só Cabo Verde, Guiné, África, mas muito maior, e para que a figura da Amílcar Cabral, o seu pensamento, ganhe a expressão universal que queremos. Mais concretamente, nós o que podemos solicitar aos nossos apoiantes, aos nossos amigos, é que participem em atividades das mais diversas naturezas, cá dentro e lá fora, mas também que contribuam para que nós, a Fundação Amílcar Cabral, tenhamos os recursos necessários, isso é fundamental, os recursos necessários para a implementação do nosso programa. A Fundação Amílcar Cabral abriu uma conta dedicada ao centenário, precisamente para atrair contribuições, para que, sem meios materiais, não podemos dar dignidade aos nossos projetos, às nossas obras. Então, o que solicitamos, o que apelamos neste momento é que, para além desse movimento à volta da celebração, para que nos juntemos às melhores condições para a realização de um grande ato. Estou a pensar no simpósio no próximo mês de setembro de 2024.
Muito bem. Muito obrigado então a senhora Presidente da Fundação Amílcar Cabral, Comandante Pedro Pires, por ter estado connosco para já avançar aquilo que é possível avançar-se nesta altura em termos de atividades e ações previstas para as comemorações do centenário de Amílcar Cabral. Vamos ter tempo naturalmente para voltarmos a este assunto mais à frente aqui neste espaço do Bom Dia Cabo Verde. Obrigado por ter vindo e por ter também aceitado o